Reportagem do SB News está aqui na sede da Corsan em São Borja. Está conosco o diretor executivo da Corsan, Maximiliano Alves de Moraes, ele que responde pelas 23 cidades da diretoria Oeste. A sede que é em Alegrete, e o Maximiliano está aqui para conversar conosco e explicar essas demandas da comunidade samborgense, a questão da falta de água, as contas que têm vindo com valor caro, a questão das intervenções nas vias, que depois fica com problema, mas o Maximiliano vai explicar para nós o que está sendo feito, o que vai ser feito para resolver estes problemas aqui em São Borja. Maximiliano, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Luciano, prazer falar com vocês também, através do canal de vocês, aí é uma satisfação e além disso para nós muito benéfico, porque nós conseguimos através dele chegar nos nossos clientes, nossos usuários, que é o objetivo final e principal da nossa atuação aqui. Vamos começar pela questão da falta de água que tem ocorrido muito em São Borja. O que está acontecendo, Maximiliano? Certo. Nós tivemos aqui, eu vou separar em dois momentos. Nós tivemos um primeiro momento, lá por meados de setembro, outubro, que houve faltas de água em algumas regiões da cidade, motivada por uma modificação que nós fizemos no sistema de água. Ou seja, o nosso sistema de água aqui era, como a gente diz, entre aspas, malhado. Ou seja, todo o sistema é pouco ou quase nada setorizado. Nós começamos a fazer movimentos dentro do sistema para setorizá-lo. O que é setorizar o sistema? É separar por cota, por nível de distrito de abastecimento, cada setor fica isolado um do outro. Para quê? Quais são os objetivos? Para que nós consigamos manter a pressão mais adequada em cada sistema. Ou seja, a parte mais baixa, nós não termos pressões elevadas, e na parte mais alta conseguirmos segurar a água para mantermos a pressão adequada naquela parte. Quando nós trabalhamos com um sistema que não é setorizado, para nós conseguirmos atingir a pressão adequada na parte alta, a gente acaba tendo que estourar redes ou romper redes na parte baixa por conta do excesso de pressão. Então esse movimento de setorização, ele se deu no período de inverno, quando o consumo era menor, para que as pessoas não sentissem, esse impacto não chegasse nas residências. Esse movimento, como eu falei, ele é feito dentro de uma técnica, dentro de um estudo técnico para a setorização, mas é feito também por tentativas. Nós temos que começar a cortar as redes, separar os setores e a partir dos movimentos que nós fazemos, a gente vai vendo se vão sendo assertivas ou não as nossas tentativas. Algumas delas, obviamente, que a gente tem que voltar atrás e refazê-las. Né? E isso, quando começou o período de maior consumo, que foi lá em setembro, início de outubro, começaram realmente a aparecer muitas faltas d'água. O que nós fizemos? Nós paramos com o processo de setorização, suspendemos, voltamos atrás, demos um passo atrás naquelas ações de modificação de sistemas e trabalhamos no sentido de deixar as pessoas abastecidas. Isso então foi, como eu falei, um primeiro momento, um motivo que começou lá atrás, a falta d'água. Agora a falta d'água em janeiro, né? Esse trabalho vai retomar. Agora a partir de abril, maio, quando começa a esfriar, a gente vai retomar esse trabalho de setorização, para nós deixarmos o sistema adequado. Essa falta d'água em janeiro, excesso de consumo. Aí as pessoas vão dizer, bom, mas excesso de consumo, mas a Corsan é obrigada. Obrigada, obviamente. O que nós fizemos nós tivemos um consumo de 33% acima do mês de dezembro em janeiro, aqui em São Borja, né? 33%. Esse consumo, que ele é motivado pelo calor excessivo que fez em janeiro, ele fez com que as pessoas consumissem mais e as regiões mais críticas, onde nós tínhamos problema, principalmente a área central, né, a gente tivesse uma redução de pressão. Isso leva à falta d'água nas horas de pico de consumo. Então esse foi o motivo. Qual a ação que nós fizemos a curtíssimo prazo? Ou seja, já foi efetuada, foi agora na última terça-feira. Nós substituímos 2 motores de forma emergencial na estação de tratamento, que é o nosso terceiro recalque que nós chamamos. Nós passamos de uma vazão de 150 litros por segundo para uma vazão de 180 litros por segundo. Hoje, em locais que nós tínhamos uma pressão baixa, nós já temos uma pressão de 10 MCA, que é o mínimo por norma que nós temos que distribuir. Isso já no centro de São Borja, mesmo com a temperatura elevada. Então hoje, com esta temperatura, nós estamos atendendo com esta pressão. O que nós queremos? Nós queremos estabilidade no sistema, então nós queremos modulá-lo para que nós tenhamos pressões mais elevadas, ou seja, trabalhar com folga. Eu estou atendendo hoje, mas eu quero trabalhar com folga para no momento de um vazamento, né, de rede, que eu tenho que diminuir a pressão, que eu tenho que desligar um setor, eu já não tenho uma imediata falta d'água. Então a gente está trabalhando a médio prazo com essa questão. E tocando na questão da falta d'água, elas são motivadas por
vários fatores, mas dentre eles as faltas de energia, né, obviamente, que nos causam interrupções, e essas interrupções levam ao sistema a trabalhar com gradientes hidráulicos dentro da tubulação e quando volta sempre há um rompimento, porque há uma modificação da pressão, aí tu tem uma falta de energia e depois de uma falta de energia, um rompimento de uma rede, normalmente uma rede de diâmetro significativo, é um tempo muito alto que ficam as pessoas desabastecidas. O que nós fizemos para isso? Acho que até já divulgamos com vocês. Adquirimos 2 geradores, grandes geradores. Nós adquirimos um para a estação de tratamento de água e outro para o primeiro recalque, que fica no Rio Uruguai. Então, com esses 2 geradores, eles vão estar sempre instalados. No momento que faltou energia, nós vamos entrar. Né? Sempre lembrando que somos clientes da RGE e temos, como todos nós aqui, nós somos talvez um dos maiores clientes deles na região, cobrado intensamente para que eles corrijam os seus problemas também. Não é só a Corsã corrigir os seus problemas, a RGE também tem que ter energia. Porque eu sou cliente e exijo. Mas mesmo assim, nós estamos colocando geradores para no momento que a RGE tem um problema operacional, nós entremos então com os nossos geradores e não deixemos as pessoas desabastecidas. Então, a questão da falta d'água, momentaneamente, ela está resolvida nos pontos mais críticos que faltavam. Esta semana foi resolvido, tá? E nós, nas próximas semanas, nós trabalharemos para equacionarmos as questões dos pontos mais distantes. Uma delas, a Barra do Passo, temos áreas clandestinas invadidas que tem que estão conectadas na nossa rede. Né? Vamos fazer uma ação forte também, primeiro de contato com essas pessoas, depois uma ação comercial de corte dessas águas clandestinas. Nós não podemos tê-las, porque isso faz com que as pessoas consumam exageradamente, porque não estão medindo, e façam falta água daquelas pessoas que estão, suas vizinhas ali, a montante, e que estão com o medidor. Então a gente vai ter uma ação forte lá também, segurando essa questão, organizando. Queremos que essas pessoas, inclusive essas pessoas dos bairros clandestinos ou que estejam com ligação clandestina, venham para o sistema, porque certamente são pessoas de baixa renda e que se enquadram na nossa categoria tarifa social, que a nossa tarifa social ela tem um custo de apenas 40% do valor da conta, ou seja, um desconto de 60%. Então se a pessoa se enquadra, ela vai pagar muito pouco e vai estar pagando e vai estar tomando uma água com garantia de qualidade e vai estar evitando que o furto de água que faz com que falte água para as pessoas que estão adequadamente legalizadas. Então, com relação à falta d'água, são essas ações imediatas e a médio prazo que nós estamos tomando. Sobre os valores altos, nós temos, e isso não só em São Borja, são várias cidades que têm esse problema, que tem vindo. Por exemplo, aqui nós temos alguns casos de contas que eu até enviei para o pessoal da Corsã. Um que pagava 300 está pagando 700, o outro que pagava 200 está pagando 800. E a maioria são pessoas humildes, que eles têm 2 opções. Ou eles pagam a água ou eles comem. A pergunta é, por que está vindo esse valor, o que aconteceu e como resolver? Certo. São 3 fatores básicos, 3 ou 4, depois eu explico por que o 4, que causaram essa elevação do valor das contas, principalmente no mês de janeiro. Porque essas contas, como tu disseste, isso aí não é aqui, é regional, elas foram, a grande reclamação ocorreu no início do mês de fevereiro. Por quê? Porque contas relativas ao consumo de janeiro. O consumo médio aqui da regional foi 31%, e o consumo da cidade de São Borja foi 33% maior. Por quê? Porque estava calor no mês de janeiro. 33% maior em relação ao mês de dezembro de 2024. Então houve um aumento da medição, da micromedição de São Borja de 33%. Primeiro fator. É impactante, porque tem pessoas que, como é uma média, né, tem pessoas que consumiram 60%, né? Então, é uma média, então uma média de 33%. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, o reajuste da tarifa, que desde que a Corsã foi privatizada, não tinha havido reajuste, né? O reajuste que seria em junho, que normalmente é no inverno e não impacta tanto porque o consumo é baixo, as pessoas normalmente não sentem tanto. Ele foi, por determinação do governo do estado, ele foi transferido, não foi por conta das enchentes, foi transferido, então ele foi reajustado agora em janeiro. Então, junto com o consumo de 33% em média mais alto, veio um reajuste regulado pela agência reguladora, enfim, de 6,46%. Aí nós já vamos a 40%. Nós estamos falando de 2 fatores bem significativos que aumentaram a conta em média 40% mais das pessoas. Terceiro fator. Nós nos últimos 6 meses aqui em São Borja, nós renovamos mais de 6 mil hidrômetros,
que é o hidrômetro? É um equipamento aferido pelo Inmetro, aferido, inclusive, se o usuário quiser aferir, ele pode aferir no momento que ele quiser, ele vai ter uma taxa, obviamente, para remeter, para fazer a verificação na bancada aferida pelo Inmetro, que ele submede com o passar do tempo, ou seja, ele mede a menor. Ele, com o desgaste do hidrômetro, ele acaba medindo menos. Aí a pessoa vai medindo, menos no primeiro ano, e assim vai, sucessivamente. Tinham hidrômetros aqui com mais de 15 anos. A Corsan não tinha a Corsan Pública não tinha essa prática de fazer a medição atualizada, né? Embora tivesse até cobrança do Ministério Público em cima disso para manter a medição atualizada. Nós tínhamos, infelizmente, medidores muito antigos, que submediam. Então a pessoa estava lá pagando um hidrômetro com 15, 16, até 21 anos nós tínhamos hidrômetros, pagando lá R$150 de conta, vamos admitir, né? O hidrômetro medindo a metade. Quando ela troca o hidrômetro, substitui o hidrômetro vai medir corretamente. Aí tem um salto de 150, como foi o exemplo que eu dei, para 250, 270, 300. Né? Ou, falando em outros números, a pessoa pagava 300, foi para 450, 500. Por conta do quê? Do que ela pagava menos do que deveria ter pago antes, porque o hidrômetro estava submedindo. E hoje o hidrômetro está medindo corretamente. Muitas pessoas nos procuraram e disseram, não concordamos com isso, queremos aferição. Mandamos para a aferição, 100% dos hidrômetros da Regional Fronteira Oeste voltaram dizendo que estava certo, com a inspeção do Inmetro. Ou seja, as pessoas aí ficam às vezes revoltadas porque, bom, ainda já estou pagando alto e ainda pago mais aferição. Mas é explicado que o hidrômetro está correto, porque está medindo certo, porque o hidrômetro submedia. Isso, Luciano, nós estamos fazendo uma campanha muito forte de mídia explicando isso. As pessoas que não têm obrigação de saber, né? Porque é uma particularidade do saneamento, nós temos algumas questões que devem ser explicadas, e aí a gente faz uma meia-culpa dizendo que nós, historicamente, o saneamento falhou na comunicação de explicar para as pessoas como é que funcionam os equipamentos que trabalham, né? Tipo o funcionamento do hidrômetro, né? Como é que ele funciona. Tem essa questão, então, impacta, é a terceira de maior impacto que eu acho, porque ela, junto com o calor, junto com o reajuste e a troca dessas pessoas que tiveram a troca de hidrômetro, esses três fatores, juntos, né, em muitas pessoas ocorreram juntos, esses três fatores, eles elevaram a conta. E um outro fator que eu colocaria como quarto é a questão das pessoas que não tinham serviço de esgoto e passaram a tê-lo. Que aí a gente está falando de um valor de 70% do consumo da água, não da conta, do consumo. Quando eu falo consumo, tem que ser dividido a conta em serviço básico e consumo. Serviço básico é R$39 e pouco. A pessoa paga pela disponibilidade de serviço, regulado. Consumo, a pessoa paga o valor do metro cúbico. Daquele valor consumido, 70% é correspondente ao esgoto tratado. Então, se a pessoa consumiu zero, vai pagar zero de esgoto. Se a pessoa consumiu 2 metros cúbicos, vai pagar 70% do valor dos 2 metros cúbicos. Ela não paga nada de serviço básico no esgoto. Mas as pessoas muitas vezes não entendem, não interpretam bem a conta. Hoje de manhã, nós fomos visitar um problema no esgoto num usuário, que ele disse que estava sendo cobrado pelo esgoto. Nós fomos olhando e não tinha cobrança, não tinha nada. Dizia esgoto na conta dele, porque diz na tarifa padrão ali, mas era zero. Ou seja, então as pessoas têm dificuldade de lerem, de interpretarem a tarifa. E este ponto é um dos que nós também estamos divulgando através das mídias. Nós temos com o Minuto Corsan, que é o projeto, que está explicando para as pessoas como é que funcionam os equipamentos. Então eu diria que o motivo das contas exorbitantes são esses. Agora, erros existem, né? Erros existem. E todos os erros nós vamos corrigi-los e queremos corrigi-los. Algum erro de leitura, algum problema equivocado de lançamento, caso exista, são mínimos. A gente fala pela experiência que nós temos nos outros sistemas. Mas esses problemas que existirem, nós fazemos questão absoluta de corrigi-los e devolvemos o valor para o usuário, né? Para isso, o que nós fizemos? Nós estamos colocando um atendimento especial a partir da semana que vem, aqui em São Borja. Eu não vou dizer assim, todas as pessoas que têm problema procurem a Corsan, porque aí não vai ser um atendimento especial, não. Vai fazer uma fila enorme aqui na Praça da Lagoa e nós não vamos conseguir dar um atendimento diferenciado. Então nós vamos continuar com o atendimento normal que nós temos nos canais de comunicação e neste aqui, e vamos colocar em outro lugar que a gente está pensando ainda, nós vamos divulgar até segunda-feira, onde vai ser um local que vamos atender as pessoas com ordem de chegada programada, né? A ideia é atender 30 pessoas por turno, tá? Vão ter 2 funcionários nossos de fora, dando um atendimento e explicando para aquelas pessoas todas as dúvidas sobre as suas contas elevadas. E aquelas que tiverem problema, automaticamente já vão ser corrigidas, no momento. Todas
Nós fazemos questão absoluta de corrigir todos os eventuais problemas que nós tenhamos. A Câmara de Vereadores está nos dando um apoio nesse sentido, no mapeamento dessas pessoas, porque são muito procurados. Então, eles estão anotando o telefone para que a gente possa fazer contato com essas pessoas, ligar e, através das rádios, nós vamos aproveitar o Minuto Corsã, dizer que procurem, então, fazer contato com a Corsã e agendar este trabalho. Nós pretendemos ficar aqui numa semana, resolver todos esses problemas. Se for necessário ficar 2 ou 3, ficaremos. Mas a ideia é sair daqui com zero de dúvida das pessoas com relação ao consumo elevado. Outro assunto importante que também gerou muitos comentários e reclamações e reportagens do SB News, das rádios, por exemplo, a equipe da terceirizada da Corsã, eu até entrevistei o pessoal de vocês aqui sobre isso, vão ali, fazem intervenção que é necessária e na hora de corrigir, de arrumar, não fica nem parecido com o que era. E isso, teve gente que teve pneu cortado, eu mesmo fiquei, usando o linguajar simples, acavalado de carro, ali numa rua que vai para o aeroporto. O que o pessoal da Corsã está fazendo para que, e a comunidade, até eu conversei com várias pessoas, não são contra as obras, as pessoas querem obras, mas querem que quando há intervenção, o pessoal vai ali, arrume e deixe pelo menos parecido com o que estava. O que vai ser feito ou está sendo feito para que isso ocorra? E para que os problemas não ocorram mais? Ótimo, Luciano. Eu primeiro costumo dizer que para nós resolvermos um problema, nós temos, em primeiro lugar, que admitir que temos o problema. Né? Senão a gente não resolve. E aqui tu tocaste num ponto que a gente tem problema. Né? Nós sabemos do problema. A nossa qualidade do nosso serviço não é a que nós desejamos, não é mesmo. A gente não tem qualidade e nem velocidade. Ou seja, a gente não faz rápido e não faz bem feito. Estou falando de modo geral. Ou seja, os nossos clientes não estão satisfeitos e com razão neste aspecto. É um ponto básico para a gente poder resolver. O que a gente está fazendo? Né? Já vem fazendo há algum tempo. Primeiro, a questão das obras de expansão. Como tu disseste, todo mundo quer obra, né? Mas a gente não quer obra bagunçada, a gente quer obra bem feita e que ande a contento, que traga os transtornos normais decorrentes de uma obra, mas que não fique um rastro para trás. Então nós temos aqui 2 obras paralisadas de expansão do esgoto, por conta disso, enquanto não tiver 100%, mas 100%, não pode ser 99%, 100%, o que ficou de rastro de serviço que não está contento, nós não vamos continuar. Temos aqui um aspecto de uma obra que está sendo feita com um método não destrutivo, que chama-se MND, que é muito bom, ele faz por baixo do solo, não tem uma intervenção, tem, vamos dizer assim, um dano muito menor do que o método convencional, que já é bom. Tá? Mas aquele método convencional que está sendo feito por outra empresa está causando problema. Então a gente paramos as obras. A gente está parado. Enquanto não colocar tudo em dia, a gente não anda. E nós agora estamos alinhando com a nossa fiscalização um trabalho full time deles em cima do pessoal que está trabalhando e não deixar fazer mal feito. Se vai começar a fazer mal feito, já não faz. Esse é a nossa primeira ação. Segunda ação, os vazamentos. Eu diria que essa é a ação mais fácil. Tá? A ação mais difícil e que nós temos a nossa energia mais focada. Vazamentos dos consertos decorrentes dos vazamentos, do rompimento de rede, que eu acho que é o que tu te refere. Nós não temos uma experiência, infelizmente, boa com os nossos prestadores de serviço, as contratadas. Eles não conseguem. Eu estou há 25 anos no saneamento aqui da região Fronteira Oeste e eu não consegui uma empresa que fizesse um serviço que eu chegasse e dissesse assim, esse é nota 10. Eles fazem, eles melhoram, eles procuram fazer, mas o histórico diz que a gente não consegue. O que nós estamos fazendo? Nós não podemos, se as pessoas não conseguem, se nós não conseguimos fornecedores de serviço que nos atendam a contento, que deixem nossos clientes satisfeitos, nós tem que ter uma solução. O que nós fazemos? Já contratamos funcionários que vão ser próprios da Corsã. Nós não vamos ter mais reto escavadeira que está na mão do contratado, rolo compactador, cortador de asfalto, funcionário, tudo isso vai ser Corsã Egea, carteira Corsã Egea, funcionário nosso, comandado por nós. A nossa expertise em saneamento e as nossas técnicas arrojadas, que eu diria, no sentido de fazer a distribuição de água bem feita, que a gente vai fazer, vocês podem, faço questão da outra entrevista para vocês nos próximos dias aqui, que nós vamos corrigir todos os problemas de abastecimento. Elas têm que também sair do fornecimento de água e ir também para a pavimentação, porque é uma
uma questão que impacta muito no cidadão. Então, o nosso foco hoje é sim abastecimento de água e qualidade, mas também é, da mesma forma, repavimentação. Então, hoje nós estamos contratando pessoas próprias para fazer. A nossa estrutura hoje não vai ter contratado. Nós vamos ter pessoas contratadas para fazer a expansão do sistema de esgoto só. Todas as ações feitas em água, conserto de vazamento, repavimentação, transporte de material, escavadeira para fazer, tudo Corsan. Tudo Corsan. Ou seja, uma mobilidade muito maior, uma capacidade de treinamento que nós podemos dar para os nossos funcionários muito maior e também substituição de funcionários quando for o caso. Né? A gente contratou uma série de funcionários com bastante experiência e muito selecionados no mercado. Tá? A gente pegou das empresas que prestavam serviço para nós, aqueles que nós considerávamos os melhores. Então a gente está fazendo uma equipe muito boa mesmo e a gente quer, com isso, nas próximas semanas, já mostrar esse resultado. Isso não é assim, porque passa por um processo de rescisão contratual, passa por um processo não só de compra, porque todos os equipamentos já foram comprados, mas da entrega desses equipamentos novos, mas vocês vão ver uma mudança drástica na qualidade, e não só na qualidade, como na velocidade da repavimentação. Isso nós somos cobrados pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, muito cobrados, e a gente quer dar essa resposta para eles, para vocês da imprensa e para os nossos clientes. E nós vamos dar com celeridade. Muito bem. Diretor executivo da Corsan, Maximiliano Alves de Moraes, conversando conosco, tirando dúvidas importantíssimas e trazendo informações de grandes novidades que virão para Samborja, resolvendo esse problema que eu diria quase crônico aqui, mas que se Deus quiser vai ser resolvido. Agradecemos por nos receber, conto com o nosso espaço sempre. Sempre à disposição. Um abraço.